as traduções da Bíblia, os 1600 anos da Vulgata, em um especial dedicado ao seu autor, São Jerônimo, do local próximo à Basílica da Natividade em Belém, onde dedicou parte da sua vida à tradução dos textos originais das Sagradas Escrituras, do hebraico e do grego, para o latim. A Custódia da Terra Santa celebrou a memória de São Jerônimo com uma missa solene na Gruta de São Jerônimo, em Belém, perto da Gruta da Natividade. A missa foi presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, que recordou como o conhecimento das Escrituras em tempos de dificuldade nos ajuda a manter a esperança e a saber que o horizonte da nossa vida é o da vida eterna, da vida com Deus. Descendo as escadas da Basílica de Santa Catarina, encontramos um conjunto de grutas, todas bem próximas uma das outras. Uma é a principal, a mais importante, é a Gruta da Natividade, o lugar do nascimento de Jesus. E aqui bem perto estão as grutas de São José, dos Santos Inocentes e a Gruta de São Jerônimo. Foi aqui que ele se dedicou por mais de 40 anos à tradução dos textos bíblicos originais do hebraico e do grego para o latim. Descrever São Jerônimo não é tarefa fácil. Dálmata de cultura enciclopédica, se retirou do deserto próximo a Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, tornando-se sacerdote, iniciou uma intensa atividade literária. Em Roma, foi colaborador do Papa Dámaso e, após sua morte, Jerônimo retirou-se para Belém. Em 386, São Jerônimo se estabeleceu nas proximidades da Basílica da Natividade, dedicando-se ao estudo da Bíblia. A ele se deve a célebre versão latina, a Vulgata, que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente e de grandíssima importância na transmissão das Escrituras. Para nos acompanhar nesta visita, Frei Eugênio Aliata, professor e arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém. Antes de conhecer o lugar de São Jerônimo, vamos entender melhor o sistema de grutas próximas àquela do nascimento de Jesus. Nella zona dove c'è la Grotta della Natività, dove secondo la tradizione... No ambiente em que se situa a Gruta da Natividade, onde, segundo a tradição, Jesus nasceu, existem muitas outras grutas, tanto à direita quanto à esquerda, mais ou menos profundas e mais ou menos sempre dispostas de alguma forma pelo homem como lugares de veneração. Devido a seu interesse religioso, a proximidade com a Gruta de Jesus criou esse interesse nas grutas próximas. Quanto à Gruta de São Jerônimo, é a gruta que fica precisamente no lado norte da Gruta da Natividade. Che stanno su un lato della Grotta della Natività e precisamente questo è il lato di nord. La Grotta della Natività c'è solo un punto specifico. Ecco, dal punto di vista archeologico, do ponto de vista arqueológico, os sinais mais antigos que existem e foram encontrados são alguns grafites inscritos por cristãos. No entanto, do ponto de vista da história, baseada em fontes literárias, os primeiros testemunhos que temos são do famoso escritor Orígenes, que nos diz que até os pagãos podiam indicar aquela gruta em Belém, onde nasceu aquele que os cristãos veneravam como seu Salvador. Quella grotta dove era nato colui che veneravano come loro Salvatore. E aqui nós estamos separados unicamente por uma porta que hoje permanece fechada, mas que nos leva à Gruta da Natividade. Ecco, San Girolamo visse quasi 40 anni a Betlemme, perché arrivò verso il 386, venendo da Roma. São Jerônimo viveu quase 40 anos em Belém. Chegou por volta de 386 de Roma, com Paula, Eustóquio e outras das suas seguidoras. O irmão de Jerônimo também o acompanhava.
Eles se estabeleceram em Belém e daqui nunca se mudaram. Não foram mais para outros lugares. Antes de se estabelecer em Belém, São Jerônimo conta que ele, Paula e suas seguidoras visitaram todos os lugares santos da Palestina, mas nunca mais voltaram. Palestina, ma non ci ritornarono più una seconda volta. Saranno poco più di 40 anni in tutto, però un periodo che ha dato risultati per la storia della Chiesa estremamente importanti. Um curto período, no entanto, serão pouco mais de 40 anos, porém um período que deu resultados extremamente importantes, especialmente para a história da Igreja Ocidental, em que a língua era o latim. A partir daquele momento, todos poderiam usar uma tradução da Bíblia feita diretamente dos textos originais, de acordo com a visão de São Jerônimo, para o qual era preciso seguir a verdade hebraica, não as modificações feitas nas traduções subsequentes da Bíblia. Essa ideia é muito moderna e hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. É preciso dizer que São Jerônimo teve essa preciosa intuição já há 1600 anos. Bisogna dire che San Girolamo aveva avuto questa intuizione preziosa già al suo tempo, 1500 anni prima di oggi. Também nós nos emocionamos com Frei Aliata. Ao lado da gruta onde São Jerônimo trabalhava na tradução e viveu como monge eremita, está uma gruta conhecida como a Gruta do Túmulo do Santo. Na verdade, o seu corpo não está mais aqui. O corpo foi levado pelos cruzados a Roma como um troféu de guerra. O sepulcro continua sendo uma memória especial para os cristãos, dado a importância de São Jerônimo. Junto a ele, o túmulo dos seus grandes colaboradores, Paula e Eustáquio. A Vulgata de São Jerônimo foi o primeiro livro impresso na história, saído diretamente da prensa de Gutenberg, em 1456. Ela ficou conhecida como Bíblia a 42 linhas, subdivididas apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, chegou até os nossos dias e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Não existe mais nenhum texto original escrito pelas mãos dos evangelistas ou de São Paulo. Porém, é possível encontrar ainda hoje cópias muito próximas aos originais. Por exemplo, as reproduções que podem ser admiradas na Biblioteca Vaticana ou em Jerusalém, no Estúdio Bíblico Franciscano. Dopo più di 3000 anni di storia dell'ebraismo e 2000 anni di storia del cristianesimo, depois de mais de 3.000 anos de história do judaísmo, 2.000 anos de história do cristianismo, podemos dizer que a Bíblia já alcançou todas as extremidades da terra. Isso significa que todos os povos e culturas, de alguma forma, já conheceram a Bíblia. In questi tanti secoli di storia, la parola di Dio ha segnato profondamente la vita di fede, la vita religiosa. Nesses séculos de história, a palavra de Deus marcou profundamente a vida de fé, o caminho religioso do povo judeu e cristão. E foi a grande luz, o ponto de referência, a pedra fundamental sobre a qual o povo judeu e cristão construiu sua fé, sua experiência religiosa. Não somente. Devemos dizer que, depois de tantos séculos de história, a Bíblia teve uma influência muito profunda em vários níveis. O primeiro nível é aquele que podemos considerar como as relações sociais. Mas então temos que pensar sobre a literatura, a pintura, a arquitetura, a poesia, em suma, influenciou muitos campos. A pergunta que podemos nos fazer: por que a Bíblia teve uma influência tão grande? Porque quando alguém lê a Bíblia, sente que a Bíblia fala de si, fala de Deus, de vida, de luz, de esperança, e isso é uma honra para mim. Em conclusão, podemos dizer que a Bíblia é verdadeiramente uma beleza, e precisamente porque é uma beleza,
atinge e captura cada um de nós. Parla di luce, parla di speranza. E questo allora è per me. In conclusione possiamo dire che la Bibbia è veramente una bellezza. E proprio perché è una bellezza, colpisce e cattura ciascuno di noi. Ignorar a Bíblia significa ignorar o próprio Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a famosa frase de São Jerônimo, tradutor da Bíblia, autor de sua versão latina, a Vulgata. No dia 30 de setembro, a Custódia da Terra Santa celebrou a memória do santo com uma missa solene na Gruta de São Jerônimo, em Belém, perto da Gruta da Natividade, onde se dedicou por cerca de 40 anos à tradução dos textos bíblicos, das línguas em que originalmente foram escritos, para o latim. La conoscenza delle scritture in tempi di difficoltà. O conhecimento das Escrituras em tempos de dificuldade ajuda-nos a manter viva a esperança e a saber que o horizonte da nossa vida é o da vida eterna, da vida com Deus. Que mesmo a vida humana natural não é algo absoluto. Nós somos, de certo modo, peregrinos e estrangeiros neste mundo. In certo qual modo, pellegrini e forestieri in questo mondo. Em sua homilia, Frei Francisco Paton descreveu a relação de São Jerônimo com a Bíblia como uma relação romântica, porque a Bíblia permaneceu no centro de suas atenções por toda a sua vida. Ele continuou a estudá-la e a contemplá-la, buscou vivê-la e ensiná-la aos outros. Poucos fiéis participaram da missa devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Mas desse momento difícil que a humanidade está vivendo, emerge da memória de São Jerônimo um novo apelo para todo cristão viver o Evangelho, meditar na palavra de Deus e confiar nas palavras de Cristo que disse: "No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo." Conhecer as Escrituras em um momento de dificuldade significa conhecer Cristo, que é mais forte que a doença e a morte, o qual nos convida a viver uma vida que está no horizonte da Páscoa e não simplesmente no horizonte da extensão da vida biológica terrena. Os preciosos escritos que São Jerônimo deixou para a Igreja e para o mundo cristão tornaram-se uma fonte de ciência e conhecimento que lhe valeu o título de Mestre da Igreja.